Emoção e revolta. É uma perda total para minha filha, porque o subúrbio está impossível. O sul está demais, está morrendo muita gente e as autoridades não acordaram para isso. Enterrados os corpos de 2 jovens assassinadas a tiros na capital. Tiroteio durante festa infantil termina com uma pessoa morta e 4 feridas. Eles atiraram, arrombou porta, arrombou janela, furou parede, atingiu o sinuque. Polícia faz reconstituição do caso da mulher que matou o marido a facadas na frente da filha. No imóvel não tinha nenhum vestígio de que existisse uma luta. Tem também o futebol. Rubro-negros comemoram goleada do Vitória e boa fase na Série B. Aqui, feliz da vida com esse resultado positivo que o Vitória trouxe aqui. Já os tricolores lamentam empate em casa pela Série A, mas mantém confiança no time. Podemos perder a confiança, vamos ganhar. É questão de tempo. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Bahia Record. Boa noite. Boa noite. A polícia espera o resultado de uma perícia para saber se um jovem que morreu na carceragem da delegacia da cidade de São Domingos, no nordeste do estado, foi torturado. O caso aconteceu na semana passada. Hoje, a família da vítima participou de uma audiência na Assembleia Legislativa da Bahia. A família inconformada pede justiça. Os pais e a irmã foram recebidos pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Eu sinto uma dor muito grande, que meu filho era tão bonzinho para mim. Meu filho era muito trabalhador. A cidade era toda querida do meu filho. Ele não me dava trabalho. Até as crianças gostavam do meu filho. A vizinhança, todo mundo gostava do meu filho. Em todo lugar que eu já morei, em São Paulo, em Paraná, todo lugar que eu morei, meu filho era tão querido do povo. E eu quero justiça. A irmã de Sidney diz que ele foi brutalmente espancado e torturado pela polícia. Começou no fundo da casa dele, da residência dele, que os pais presenciou. Foi até a delegacia sendo arrastado. Não foi nem preso, porque se for preso, algema e leva para a delegacia. Põe dentro de um camburão, de algum carro, leva para a delegacia. Ele foi arrastado como se fosse cachorro. Até a porta da delegacia, na calçada, foi espancado, porque tem testemunha que viu, presenciou. Depois, dentro da delegacia, teve gente que ouviu ele gritando: não me mate, não me mato, não vou falar nome porque não tenho certeza. Se a justiça está aí, é para averiguar e apurar os fatos. O caso gerou protesto em São Domingos, a 230 quilômetros de Salvador. A população se revoltou depois que o ajudante de pedreiro, Sidney de Santana Rocha, de 26 anos, foi preso e espancado e acabou morrendo. O crime aconteceu na madrugada da última terça-feira. A família afirma que o rapaz morreu no hospital, horas depois de passar mal na carceragem da delegacia da cidade. Ele era suspeito de envolvimento numa briga com o guarda municipal e havia sido levado à delegacia por um investigador. A Comissão de Direitos Humanos e a polícia esperam um laudo pericial, que vai apontar se houve ou não tortura. O laudo ele já traz indícios fortíssimos de abuso da força, do abuso da autoridade policial, e se caracteriza, primeiro, por impedir que o pai e a mãe acompanhem. O rapaz foi preso no quintal da sua casa, começou a ser torturado a partir dali. O laudo diz que teve várias fraturas, vários traumas, portanto, indícios fortíssimos que houve tortura. Tortura é crime, não existe pena de morte no Brasil. A polícia não pode prender, julgar e executar sumariamente absolutamente ninguém. Portanto, os indícios até aqui é que ele foi assassinado pela polícia. O Departamento de Polícia do Interior informou que todos os envolvidos no episódio, 2 funcionários municipais que trabalham na carceragem e o investigador Marcelo da Silva Souza, responsável pela prisão de Sidney, já foram ouvidos. Após a análise dos depoimentos e do laudo pericial, a Polícia Civil vai decidir se vai instaurar um processo administrativo contra Marcelo, que terá prazo de conclusão de 60 dias. O policial está afastado preventivamente de suas funções. Os moradores do bairro da Mata Escura, aqui em Salvador, estão com medo depois que uma festa infantil terminou em tragédia no fim de semana. Perseguido por uma quadrilha, um homem tentou se esconder dos disparos em um bar onde acontecia a comemoração da comunidade. Uma pessoa morreu e 4 ficaram feridas.
Na rua 10 de dezembro, os moradores ainda estão assustados. O bate-bate, na correria, para se defender dos tiros, as pessoas correndo, gritando. Neste bar, acontecia uma festa de criança quando um homem que fugia de uma perseguição entrou no local. Era por volta de 9 horas da noite, quando Gedeon Santos, de 20 anos, já baleado, invadiu este lugar onde acontecia uma festa infantil. De acordo com testemunhas, do lado de fora, 5 homens continuaram atirando. As marcas dos disparos estão por todo lugar. Momentos de desespero difíceis de esquecer. Eles atiraram, arrombou porta, arrombou janela, furou parede, atingiu o sinuque. Então ficaram as marcas aí, onde as pessoas, as autoridades já vieram retardar esses materiais. Para conseguir entrar na festa, Gedeon precisou arrombar a porta de entrada, que havia sido trancada quando um pai percebeu a aproximação dele. No meio da confusão, 4 pessoas ficaram feridas, entre elas uma criança de 9 anos. Gedeon não resistiu aos ferimentos e morreu. De acordo com a polícia, o crime pode ter sido motivado por uma rixa entre quadrilhas de traficantes. E infelizmente esses casos envolvendo crianças já se tornaram comuns em Salvador, não é mesmo, Juca? Verdade, Carol. Toda semana a gente vê nas nossas reportagens o quanto meninos e meninas de tão pouca idade estão envolvidos com a violência. É verdade. E a gente continua falando desse assunto ao vivo com a repórter Lara Cavalcante. Boa noite, Lara. Qual a razão desses casos se multiplicarem na capital? Boa noite, Carol. Boa noite, Juca. Boa noite a todos que acompanham o nosso jornal. Olha, para procurar entender um pouco o que está acontecendo em nossa cidade, a gente convidou aqui o coordenador do Centro de Defesa da Criança e Adolescente, o senhor Valdemar Oliveira. Muito boa noite, obrigada por estar aqui. Senhor Valdemar, tentar explicar para a gente por que está acontecendo tanta violência, tantas crianças morrem em nossa cidade. Olha, um dos fatos concretos do aumento dessa criminalidade é exatamente o envolvimento de adolescentes no consumo e na comercialização de drogas. Então, isso tem tido um aumento muito significativo. Em 5 anos apenas, houve um aumento de 500% na comercialização e 900% no envolvimento de adolescentes com tráfico de droga. Então, evidentemente, isso por si só já fala, né? Aliado a isso, nós temos também uma elevadíssima impunidade. Os crimes cometidos, no geral, não são devidamente investigados, não se chega à autoria e, por conseguinte, os assassinos ficam soltos. E todos nós sabemos que a impunidade é uma mola propulsora da violência. Mas nesse caso que a gente mostrou agora na reportagem, foi uma vítima. Foi uma fatalidade desse assaltante ter entrado lá no momento da festa e ter atingido também uma criança. Isso mostra que no contexto geral de nossa cidade, o tráfico de drogas, a violência também traz esse tipo de vítima, os inocentes. Sem dúvida, sem dúvida. A violência ela tem ampliado cada vez mais. E num caso como esse, que possivelmente se tratava de uma disputa qualquer, não digo que disputa de droga, não é? Resultado, teve, além do perseguido, outras 4 pessoas foram também vitimadas, o que é lamentável. E esses pais, mães, mulheres e homens cada vez mais envolvidos com o tráfico de drogas, a gente também vê um crescente aumento das mulheres nesse tráfico de drogas, terminam levando as crianças também nesse momento, quando elas passam a ser aqueles aviãozinhos, como chamam, que levam e trazem, né, a droga e trazem o dinheiro para o traficante. Sem dúvida, nós tivemos, observa-se nesses últimos 4 a 5 anos, o envolvimento de crianças no tráfico, né? São meninos de 10, de 11 anos, 12 anos, servindo de aviãozinho. E outros até com 14 anos já conduzindo um grupo. Então, esse é um dado sobre o qual o governo tem de se preocupar, tem de se debruçar. E com a criação dessa superintendência de combate às drogas, eu espero que haja uma política pública voltada especificamente para esse enfrentamento. Mas tenho a dizer que não se pode atribuir a todo e qualquer homicídio a questão da droga, porque isso está sendo normal. Qualquer coisa é droga, qualquer coisa é droga. Não é isso, porque antes do advento da droga já existia quase 160 homicídios aqui vitimando criança e adolescente. O que houve foi um aumento, mas não se pode atribuir tudo à droga. Quando a gente fala de violência contra a criança, tem aí vários outros crimes, não só o tráfico de drogas, como a gente falou aqui. E como é que faz para denunciar caso alguém conheça algum caso de violência contra a criança e contra o adolescente aqui em nossa cidade? Olha, nós temos o 0800 284 5551. Eu vou repetir, 0800 284 5551.
Esse 0800 está disponível de segunda a sexta-feira no horário comercial, das 18 às 18 horas. Muito obrigada pela entrevista. Voltamos ao estúdio. É com você, Juca. Obrigado, Lara. Veja agora o caso de moradores de um bairro daqui de Salvador que tentaram fazer justiça com as próprias mãos. Este homem foi acusado de tentar assaltar várias residências no bairro do Nordeste de Amaralina. Revoltados, moradores agridem ele com socos e pontapés. A violência começou depois que ele tentou entrar numa casa na madrugada de sábado. Várias pessoas reconheceram o acusado de outros assaltos e deram início à tentativa de linchamento. A polícia militar chegou e impediu que ele fosse morto. Agora a gente fala de um problema de saúde grave que atinge muitos estados brasileiros e a Bahia não fica de fora. É a falta de UTIs no sistema público de saúde. São 1.228 vagas pelo SUS no estado e todas já estão preenchidas. São milhares de pessoas que aguardam na fila de espera. 25 dias deitado em uma maca no corredor do hospital. O irmão de Dona Maria Anunciação morreu enquanto esperava uma vaga na UTI. Ele teve AVC e precisava da cirurgia imediatamente. Foi um momento muito difícil que eu passei ali, muito difícil. Eu não desejo isso para ninguém. A própria Secretaria de Saúde do Estado reconhece a falta de leitos nas UTIs que atendem pelo SUS. A gente não consegue atender as demandas da população porque nós temos muitos hospitais de pequeno porte, principalmente em cidades com poucos recursos humanos e materiais, e essa população ela acaba correndo para os grandes centros, principalmente Salvador, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna, cidades onde tem um pouco melhor, uma melhor estrutura em relação à saúde. Com uma câmera escondida, entramos no Hospital Geral do Estado em Salvador. Aqui, os pacientes que precisam de cirurgia aguardam em salas lotadas. As condições são precárias. Onde deveria estar pendurado o soro, fica a mochila. A ventilação não é suficiente. O jeito é abrir as janelas, mesmo ao lado do estacionamento. Os parentes dos pacientes reclamam também da falta de médicos e funcionários no hospital. Banho e alimentação, muitas vezes, ficam por conta deles. Antes estava com a greve. Depois terminou a greve, isso que é porque eu estava sem médico, não sei o que. Os médicos foram contratados, foram embora e aí não contrataram mais. Daqui a pouco, cremado o corpo de baiana vítima de um acidente em São Paulo. E ainda o futebol, a repercussão do empate do Bahia com o Botafogo no estádio de Pituaçu. O Bahia Record volta já.